Hoje é dia de sábado no santuário e eu peguei o celular do irmão Alain porque eu fiquei sabendo que chegaram muitas perguntinhas para a gente responder. Aliás, você já segue o nosso Instagram, Sábado no Santuário Oficial. Lá, minha gente, tem muitos games, enquetes, jogos, tem até um filtro bem legal para você usar, viu? Quando estiver aqui no santuário. Mas vamos trabalhar, vamos às perguntas. E em nossa caixinha de perguntas chegou a pergunta da Laura Fogaça. Oi, Laura, olha só a pergunta dela. O senhor é médico, Laura? Eu, quando era pequeno, eu queria ser médico, sim. Mas Deus me chamou para um outro tipo de medicina. Me chamou para ser um padre, médico das almas. Mas me deu o privilégio também de entrevistar os médicos, de trabalhar com os médicos. E eu estudei bastante, estudo bastante sobre a medicina para fazer o programa Saúde e Fé, que já entrevistei mais de 3.000 médicos, com a graça de Deus. Então, por isso que eu tenho esse cuidado, esse carinho especial de levar formação, orientação, qualidade de vida para as pessoas, viu? Respondido, médico propriamente dito não, mas trabalho com eles, viu, Laura? Deus te abençoe. E mais uma pergunta que chegou aqui para a gente responder da Edna, Super Edna, Deus te abençoe. Qual programa na TV que mais te marcou? Edna, eu gosto muito de documentários, grandes especiais. Quando o Papa esteve aqui, que emoção, que alegria, esses especiais, assim, quando falam assim, desse cuidado para com o ser humano. Então eu gosto muito de documentários e dos especiais. E nesse sentido a TV Aparecida é especialista em fazer lindos e maravilhosos especiais e grandes documentários. Então o que eu mais gosto, além dos nossos programas, claro, eu acompanho a programação, mas eu gosto muito de especiais e documentários que a gente exibe aqui. História dos Santos, é maravilhoso demais. Respondido, Edna. Agora chegou uma pergunta do nosso queridíssimo Sérgio Forte. Alô você, Sérgio! E ele faz a pergunta, qual a diferença entre padre e frei? Sérgio, para eu responder essa pergunta eu preciso recordar um pouquinho da nossa história. A nossa Igreja Católica Apostólica Romana, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, tem mais de 2.000 anos de história. Isso a gente já sabe. E no decorrer dessa história, muitos movimentos e famílias religiosas foram surgindo. E cada uma delas com uma missão específica. Umas nasceram para trabalhar com crianças, outras com jovens, outra com missões específicas, educação, santuário. Então cada família religiosa nasceu para uma missão específica. Agora, a família religiosa que nasceu antes do ano 1500 são chamadas ordens religiosas. As que nasceram depois do ano 1500 são chamadas congregações religiosas. É tudo a mesma coisa, só vai mudar o nome. Porém, as ordens religiosas que nasceram antes de 1500, elas chamam os membros que moram entre si numa comunidade de frater. Por isso aí vem a palavra fraternidade, aqueles irmãos que moram juntos. Frater em português, frei. Então, o frei é um religioso de uma família religiosa que nasceu antes do ano 1500. No caso aí nós temos os franciscanos, os servos de Maria, que eu faço parte, que nasceu em 1233. Então, toda a família que nasceu antes do ano 1500, ordens religiosas, e eles têm um tratamento entre si de freis, de irmãos. As que nasceram depois do ano 1500 são chamadas congregações. Elas também chamam de irmãos aqueles que moram conjuntamente numa comunidade, mas perderam esse costume de chamar de frei. Então, na verdade, é tudo a mesma coisa, só que muda um pouquinho essa nomenclatura no trato, quando é uma ordem religiosa e quando é uma congregação religiosa. Então, eu sou padre ordenado da igreja e também sou frei, porque pertenço a uma família religiosa, no caso, a Ordem dos Servos de Maria. Respondido, Sérgio? E agora chegou a pergunta da Super Kelly Souza e ela fez a seguinte pergunta: o senhor trabalha em qual paróquia ou só trabalha aqui na TV Aparecida? Oi, Kelly, hoje eu estou morando em São José dos Campos. Lá em São José dos Campos eu tomo conta de uma igreja de São Peregrino Protetor contra o Mal do Câncer. Eu sou conselheiro provincial da minha família religiosa, eu também trabalho na formação e trabalho nos meios de comunicação, 27 anos de rádio e também desde 2012 aqui na TV Aparecida. Então, eu trabalho numa igreja, numa paróquia lá em São José dos Campos e também faço um trabalho muito intenso nos meios de comunicação, viu, Super Kelly?
E agora chegou uma pergunta aqui da Super Lucileide Sobral. Lucileide, olha que pergunta, Lucileide. Se eu não fosse padre, o que eu seria? Lucileide, eu entrei no seminário, Lucileide. Como eu disse para você, como eu disse assim nas respostas, lá no início, quando eu era criança, eu queria ser médico. Mas Deus me chamou para um outro tipo de medicina. E eu entrei no seminário, Lucileide, com 12 anos. Eu sentia no meu coração esse desejo de ser padre. Então, eu não sei dizer, né? Se tivesse que começar tudo de novo, eu começaria como padre. Então, eu amo a minha vocação, eu sou feliz na minha vocação. E é tão bonito quando a gente se descobre o projeto de Deus em nossas vidas. E a felicidade consiste nisso. Não buscar aquilo que o mundo oferece, mas descobrir qual é o plano maravilhoso que Deus tem para cada um de nós. No meu caso, Deus me chamou para ser padre. Eu sou feliz, sou feliz. E como eu disse para você, trabalho nos meios de comunicação, no rádio, na televisão. Amo fazer o que eu faço com muito carinho, viu? Mas sou muito feliz como padre, Lucileide. E chegou aqui uma pergunta da Super Juliana, que pergunta assim pra gente assim, qual é a história, qual é a origem do Alô Você? Juliana, essa pergunta eu vou responder exclusivamente lá no Instagram. Então, para você ter essa resposta, procure seguir. Então, Sábado no Santuário Oficial. Lembrando que a gente está no rumo aos 30 mil seguidores. Então, entra lá, começa a seguir, que você vai ter essa resposta da Super Juliana.